Literatura e cinema andam juntos. Por meio desse diálogo entre a obra literária e a obra fílmica, se estabelece diálogos intertextuais. E no meio desses questionamentos, a minha pesquisa está fundamentada. E o título dela é Diálogos Intertextuais, um estudo comparado entre Macunaíma livro e Macunaíma filme. Através da iniciação científica, foi possível que nós estudássemos a obra, uma das grandes obras-primas de Mário de Andrade e a grande obra fílmica de Joaquim Pedro de Andrade. E nela nós estudamos as divergências e as semelhanças, tanto entre a obra fílmica como com a obra literária. E nossa base, todo o nosso suporte, pressupostos e todas as citações que nós utilizamos vieram de Marxismo e Filosofia da Linguagem, de Valentin Voloshinov. Mas, na verdade, é atribuída a Mikhail Bakhtin, um dos grandes expoentes da linguística e da literatura dentro da área das letras e áreas afins. E esse livro é do ciclo de estudos linguísticos e literários a que ele pertencia. E ele tem uma citação muito interessante que ele diz que toda palavra-chave é um pequeno palco de ênfases sociais. E quando ele diz isso, fundamenta toda a nossa pesquisa. Porque a palavra, quando ela é lançada pelo interlocutor, ela gera um impacto social. E é isso que acontece no livro e no filme. E a partir disso é possível perceber os diálogos que são estabelecidos entre a obra literária e a obra fílmica. Em todas as páginas, na grande maioria das páginas e na grande maioria dos minutos que contém o filme, nós conseguimos perceber os diálogos que são estabelecidos. E são estabelecidos diálogos tanto sociais, políticos, literários, que questionam toda uma sociedade. Aqui em Mário de Andrade é na década de 20 e com Joaquim Pedro de Andrade na década de 60, quase na virada da década de 70. Aqui ele está questionando a sociedade brasileira daquela época e no filme o Joaquim questiona principalmente, além da sociedade brasileira, ele questiona principalmente o movimento da ditadura. Então, como a palavra-chave ela é social, e ela estabelece diálogo com seus interlocutores, a obra fílmica e a obra literária estabelecem diversos diálogos. E Mário de Andrade foi um grande escritor da sua época e Joaquim foi um grande cineasta filiado ao movimento novo, do cinema novo, que tinha como pressuposto um embate social e cultural contra os moldes hollywoodianos e de produções em massa de cinema. Então, Macunaíma filme e Macunaíma livro retrata, de fato, a sociedade brasileira. E a nossa forma de testagem, de comparação, foi por meio de tabelas, onde nós retirávamos parte e trechos do livro, que casavam totalmente com o filme. E no filme nós retiramos a minutagem, printamos e colocamos nas nossas tabelas de comparação. E as partes divergentes também. E por meio dessa pesquisa, nós conseguimos reparar que sim, a literatura e o cinema elas andam juntos, que a literatura é uma grande fonte que os cineastas bebem e se inspiram para a produção de filmes e que além desses diálogos entre as palavras, entre os sentidos, entre os intertextos, existem diálogos sociais, existem diálogos políticos e diálogos que suscitam até hoje questionamentos e reflexões sobre a nossa sociedade e nós como indivíduos frente a diversas questões e questionamentos do nosso tempo. Então, a minha pesquisa foi baseada na obra do Mário de Andrade, em Marxismo e Filosofia da Linguagem e também na obra-prima do cineasta Joaquim Pedro de Andrade.